Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Graciliano Ramos nasceu em 27 de outubro de 1892 em Quebrangulo, no estado de Alagoas. Primogênito de Maria Amélia Ramos e de Sebastião Ramos de Oliveira, Graciliano teve 15 irmãos. Em 1895, mudou-se com a família para Buíque, no sertão de Pernambuco. Mas 4 anos depois voltou para Alagoas, para viver em Viçosa. Aluno do internato alagoano da cidade, Graciliano Ramos teve um conto seu, O Pequeno Pedinte, publicado pela primeira vez em 1904, no Jornal do Colégio. No ano seguinte, partiu para a capital do estado, onde, em 1906, se envolveu na produção do periódico quinzenal Echo Viçosense, encerrado após a publicação de 2 números. Em 1909, Graciliano passou a escrever regularmente para o Jornal de Alagoas e para a revista carioca O Malho, utilizando diferentes pseudônimos. Aos 18 anos, ele se mudou para Palmeira dos Índios, cidade onde residiu por 4 anos, até se transferir para o Rio de Janeiro para trabalhar como revisor dos jornais Correio da Manhã, A Tarde e O Século. Com a morte de familiares vitimados pela peste bubônica, Graciliano voltou a Palmeira dos Índios em 1915, onde se casou com Maria Augusta de Barros, falecida 5 anos mais tarde ao dar à luz a 4ª filha do casal. Foi eleito prefeito de Palmeira dos Índios, tomando posse em 1928, mesmo ano em que se casou com Heloísa Leite de Medeiros, sua companheira até o fim da vida e mãe de 4 de seus 8 filhos. Em 1933, publicou seu primeiro romance, Caetés, e no ano seguinte, São Bernardo. Em 1936, foi preso por suposto envolvimento com a intentona comunista e levado para o Rio de Janeiro, onde publicou Angústia, seu primeiro romance pela José Olímpio. Libertado no início de 1937, Graciliano se mudou em definitivo para a capital federal e escreveu A Terra dos Meninos Pelados, que lhe garantiu o Prêmio de Literatura Infantil do Ministério da Educação. Em 1938, lançou Vidas Secas, livro que mais lhe trouxe reconhecimento. Ao longo da década de 1940, publicou Histórias de Alexandre, Infância, Histórias Incompletas e Insônia. Em 20 de março de 1953, aos 60 anos, Graciliano Ramos morreu, vítima de um câncer de pulmão. Ieda Lebenstein é crítica literária, pesquisadora e ensaísta, mestre em teoria literária e literatura comparada e doutora em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo. Fez pós-doutorado no Instituto de Estudos Brasileiros, IEB-USP, e na Biblioteca Brasiliana Midlin. Publicou Graciliano Ramos e a Novidade, O Astrônomo do Inferno e Os Meninos Impossíveis, Edra, 2010. Organizou com Tiago Mio Sala os livros Cangaços, Graciliano Ramos, Conversas, Graciliano Ramos e O Antimodernista, Graciliano Ramos e 1922. Com Hélio de Seixas Guimarães, os 2 volumes de Escritor por Escritor, Machado de Assis segundo seus pares, 1908-1939. Com Hélio e Luciana Schops, primeiras edições de Machado de Assis na Biblioteca Brasiliana Gita e José Midlin. E com Fernando Paixão, os 2 volumes de José Paulo Paes, Crítica Reunida sobre Literatura Brasileira e Inéditos em Livros. Depoimento de Graciliano Ramos sobre Vidas Secas. Terrível Condé. Atendo à sua indiscrição. No começo de 1937, utilizei num conto a lembrança de um cachorro sacrificado na maniçoba
interior de Pernambuco, há muitos anos. Transformei o velho Pedro Ferro, meu avô, no vaqueiro Fabiano. Minha avó tomou a figura de Sinhá Vitória. Meus tios pequenos, machos e fêmeas, reduziram-se a 2 meninos. Publicada a história, não comprei o jornal e fiquei 2 dias em casa, esperando que meus amigos esquecessem Baleia. O conto me parecia infame. Surpreendeu-me falarem dele. A princípio julguei que as referências fossem esculhambação, mas acabei aceitando como razoáveis o bicho, o matuto, a mulher e os garotos. Habituei-me tanto a eles que resolvi aproveitá-los de novo. Escrevi Sinhá Vitória. Depois apareceu Cadeia. Aí me veio a ideia de juntar as 5 personagens numa novela miúda. Um casal, 2 crianças e uma cachorra, todos brutos. Otávio de Faria me dissera, em artigo enorme, que o sertão, esgotado, já não dava romance. E eu havia pensado, santo Deus, como se pode estabelecer limitações para essas coisas? Fiz o livrinho, sem paisagem, sem diálogos e sem amor. Nisso, pelo menos, ele deve ter alguma originalidade. A ausência de tabaréus bem-falantes, queimadas, cheias, poentes vermelhos, namoro de caboclos. Minha gente, quase muda, vive preocupadas com o estômago. Não tem tempo de abraçar-se. Até a cachorra é uma criatura decente, porque na vizinhança não existem galãs caninos. A narrativa foi composta sem ordem. Comecei pelo 9º capítulo. Depois chegaram o 4º, o 3º, etc. Aqui ficam as datas em que foram arrumados. Mudança, 16 de julho de 1937. Fabiano, 22 de agosto. Cadeia, 21 de junho. Sinhá Vitória, 18 de junho. O menino mais novo, 26 de junho. O menino mais velho, 8 de julho. Inverno, 14 de julho. Festa, 22 de julho. Baleia, 4 de maio. Contas, 29 de julho. O soldado amarelo, 6 de setembro. O mundo coberto de penas, 27 de agosto. Fuga, 6 de agosto. Dou essas minúcias porque me dirijo a um homem curioso, que guarda convites para enterros e cartas de cobrança. Adeus, Condé. Um abraço. Graciliano Ramos, Rio, junho de 1944. Texto escrito por Graciliano Ramos em junho de 1944, a pedido de João Condé para a coluna Arquivos Implacáveis. O depoimento viria a ser publicado quase 10 anos depois, em 23 de abril de 1953, na revista carioca O Cruzeiro. Este mesmo texto foi também publicado no facsímile da primeira edição de Vidas Secas, lançado pela José Olímpio em 1988. Material este consultado na coleção de Ézio Macedo Ribeiro. Vidas Secas. Mudança. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar. Sinhá Vitória com o filho mais novo, escanchado no quarto, e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, Aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, e a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar. Sentou-se no chão. «Anda, condenado do diabo!» gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta.
Mas o pequeno esperneou acuado, depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isso não acontecesse, espiou os 4 cantos, zangado, praguejando baixo. A caatinga estendia-se, de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O vôo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. «Anda, excomungado!» O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário, e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Tinham deixado os caminhos, cheios de espinhos e seixos. Fazia horas que pisavam à margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, e, resoluto, examinou os arredores. Sinhá Vitória estirou o beiço indicando vagamente uma direção e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino, que se encolhia, joelhos encostados ao estômago, frio como defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda à senhora Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis. E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais arrastada, um silêncio grande. Ausente do companheiro, a cachorra-baleia tomou a frente do grupo. Arqueada, as costelas à mostra, corria ofegando, a língua fora da boca, e de quando em quando se detinha, esperando as pessoas que se retardavam. Ainda na véspera eram 6 viventes, contando com o papagaio. Coitado, morrera na areia do rio, onde haviam descansado, à beira de uma poça. A fome apertara demais os retirantes e por ali não existia sinal de comida. Baleia jantara os pés, a cabeça, os ossos do amigo, e não guardava lembrança disso. Agora, enquanto parava, dirigia as pupilas brilhantes aos objetos familiares. Estranhava não ver sobre o baú de folha a gaiola pequena onde a ave se equilibrava mal. Fabiano também às vezes sentia falta dela, mas logo a recordação chegava. Tinha andado a procurar raízes à toa. O resto da farinha acabara. Não se ouvia um berro de res perdida na caatinga. Sinhá Vitória, queimando o assento no chão, as mãos cruzadas segurando os joelhos ossudos, pensava em acontecimentos antigos que não se relacionavam. Festas de casamento, vaquejadas, novenas, tudo numa confusão. Despertara a um grito áspero, vira de perto a realidade e o papagaio, que andava furioso com os pés apalhetados, numa atitude ridícula. Resolvera de supetão aproveitá-lo como alimento e justificara-se declarando a si mesma que ele era mudo e inútil. Não podia deixar de ser mudo. Ordinariamente a família falava pouco. E, depois daquele desastre, viviam todos calados. Raramente soltavam palavras curtas. O louro aboiava, tangendo um gado inexistente, e latia arremedando a cachorra. As manchas dos juazeiros tornaram a aparecer. Fabiano aligeirou o passo, esqueceu a fome, a canseira e os ferimentos. As alpercatas dele estavam gastas nos saltos, e a embira tinha-lhe aberto entre os dedos rachaduras muito dolorosas. Os calcanhares,
duros como cascos, gretavam-se e sangravam. Num cotovelo do caminho avistou um canto de cerca. Encheu-o a esperança de achar comida. Sentiu desejo de cantar. A voz saiu-lhe rouca, medonha. Calou-se para não estragar força. Deixaram a margem do rio, acompanharam a cerca, subiram uma ladeira, chegaram aos juazeiros. Fazia tempo que não viam sombra. Sinhá Vitória acomodou os filhos, que arriaram como trouxas, cobriu-os com os mulambos. O menino mais velho, passada a vertigem que o derrubara, encolhido sobre folhas secas, a cabeça encostada a uma raiz, adormecia, acordava. E quando abria os olhos, distinguia vagamente um monte próximo, algumas pedras, um carro de bois. A cachorra-baleia foi enroscar-se junto dele. Estavam no pátio de uma fazenda sem vida, o curral deserto, o chiqueiro das cabras arruinado e também deserto, a casa do vaqueiro fechada. Tudo anunciava abandono. Certamente o gado se finara e os moradores tinham fugido. Fabiano procurou em vão perceber um toque de chocalho. Avizinhou-se da casa, bateu, tentou forçar a porta. Encontrando resistência, penetrou num cercadinho cheio de plantas mortas. Rodeou a tapera, alcançou o terreiro do fundo. Viu um barreiro vazio, um bosque de catingueiras murchas, um pé de turco e o prolongamento da cerca do curral. Trepou-se no mourão do canto, examinou a caatinga, onde avultuavam as ossadas e o negrume dos urubus. Desceu, empurrou a porta da cozinha, voltou desanimado. Ficou um instante no copiar, fazendo tenção de hospedar ali a família. Mas, chegando aos juazeiros, encontrou os meninos adormecidos e não quis acordá-los. Foi apanhar gravetos, trouxe do chiqueiro das cabras uma braçada de madeira meio roída pelo cupim, arrancou touceiras de macampira, arrumou tudo para a fogueira. Neste ponto, Baleia arrebitou as orelhas, arregaçou as ventas, sentiu o cheiro de preás, farejou 1 minuto, localizou-os no morro próximo e saiu correndo. Fabiano seguiu-a com a vista e espantando-se. Uma sombra passava por cima do monte. Tocou o braço da mulher, apontou o céu. Ficaram os dois algum tempo aguentando a claridade do sol. Enxugaram as lágrimas. Foram agachar-se perto dos filhos, suspirando, conservando-se encolhidos, temendo que a nuvem se tivesse desfeito, vencida pelo azul terrível, aquele azul que deslumbrava e endoidecia a gente. Entrava dia e saía dia. As noites cobriam a terra de chofre, a tampa anilada baixava, escurecia, quebrada apenas pelas vermelhidões do poente. Miudinhos, perdidos no deserto queimado, os fugitivos agarravam-se, somavam as suas desgraças e os seus pavores. O coração de Fabiano bateu junto do coração de Sinhá Vitória. Um abraço cansado aproximou os farrapos que os cobriam. Resistiram à fraqueza, afastaram-se envergonhados, sem ânimo de afrontar de novo a luz dura, receosos de perder a esperança que os alentava. Iam-se amodorrando e foram despertados por Baleia, que trazia nos dentes um preá. Levantaram-se todos gritando. O menino mais velho esfregou as pálpebras, afastando pedaços de sonho. Sinhá Vitória beijava o focinho de Baleia, e, como o focinho estava ensanguentado, lambia o sangue e tirava proveito do beijo. Aquilo era a caça bem mesquinha, mas adiara a morte do grupo. E Fabiano queria viver. Olhou o céu com resolução. A nuvem tinha crescido, agora cobria o morro inteiro. Fabiano pisou com segurança, esquecendo as rachaduras que lhe estragavam os dedos e os calcanhares. Sinhá Vitória remexeu no baú. Os meninos foram quebrar uma haste de alecrim para fazer um espeto. Baleia, o ouvido atento,
o traseiro em repouso e as pernas na frente erguidas, vigiava, aguardando a parte que lhe iria trocar, provavelmente os ossos do bicho e talvez o couro. Fabiano tomou a cuia, desceu a ladeira, encaminhou-se ao rio seco. Achou no bebedouro dos animais um pouco de lama, cavou a areia com as unhas, esperou que a água marejasse e, debruçando-se no chão, bebeu muito. Saciado, caiu de papo para cima, olhando as estrelas que vinham nascendo. 1, 2, 3, 4. Havia muitas estrelas. Havia mais de 5 estrelas no céu. O poente cobria-se de cirros. E uma alegria doida enchia o coração de Fabiano. Pensou na família, sentiu fome. Caminhando, movia-se como uma coisa, para bem dizer, não se diferençava muito da bolandeira de seu Tomás. Agora, deitado, apertava a barriga e batia os dentes. Que fim teria levado a bolandeira de seu Tomás? Olhou o céu de novo. Os cirros acumulavam-se, a lua surgiu, grande e branca. Certamente ia chover. Seu Tomás fugira também, com a seca. A bolandeira estava parada. E ele, Fabiano, era como a bolandeira. Não sabia por quê, mas era. 1, 2, 3. Havia mais de 5 estrelas no céu. A lua estava cercada de um halo cor de leite. Ia chover. Bem, a caatinga ressuscitaria. A semente do gado voltaria ao curral. Ele, Fabiano, seria o vaqueiro daquela fazenda morta. Chocalhos de badalos de ossos animariam a solidão. Os meninos, gordos, vermelhos, brincariam no chiqueiro das cabras. Sinhá Vitória vestiria saias de ramagens vistosas. As vacas povoariam o curral, e a caatinga ficaria toda verde. Lembrou-se dos filhos, da mulher e da cachorra, que estavam lá em cima, debaixo de um juazeiro, com sede. Lembrou-se do preá morto. Encheu a cuia, ergueu-se, afastou-se, lento para não derramar a água salobra. Subiu a ladeira. A aragem morna sacudia os xique-xiques e os mandacarus. Uma palpitação nova. Sentiu um arrepio na caatinga. Uma ressurreição de garranchos e folhas secas. Chegou. Pôs a cuia no chão, escorou-a com pedras. Matou a sede da família. Em seguida acocorou-se, remexeu o aió, tirou o fuzil. Acendeu as raízes de macambira, soprou-as, inchando as bochechas cavadas. Uma labareda tremeu, elevou-se, tingiu-lhe o rosto queimado, a barba ruiva, nos olhos azuis. Minutos depois o preá torcia-se e chiava no espeto de alecrim. Eram todos felizes. Sinhá Vitória vestiria uma saia longa de ramagens. A cara murcha de Sinhá Vitória remoçaria. As nádegas bambas de Sinhá Vitória engrossariam. A roupa encarnada de Sinhá Vitória provocaria a inveja das outras caboclas. A lua crescia, a sombra leitosa crescia. As estrelas foram esmorecendo naquela brancura que enchia a noite. 1, 2, 3. Agora havia poucas estrelas no céu. Ali perto a nuvem escurecia o morro. A fazenda renasceria, e ele, Fabiano, seria o vaqueiro. Para bem dizer, seria dono daquele mundo. Os troços minguados ajuntavam-se no chão. A espingarda de pederneira, o aió, a cuia de água e o baú de folha pintada. A fogueira estalava, o preá chiava em cima das brasas. Uma ressurreição. As cores da saúde voltariam à cara triste de Sinhá Vitória. Os meninos se espojariam na terra fofa do chiqueiro das cabras. Chocalhos tilintariam pelos arredores. A caatinga ficaria verde. Baleia agitava o rabo olhando as brasas, e como não podia ocupar-se daquelas coisas, esperava com paciência a hora de mastigar os ossos. Depois, iria dormir.